Gentilmente convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Lucas 14, versículos 28 e 30. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Diga no seu lugar, calcular. Diga alto, igreja, calcular. Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir. Versículo 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Meu Deus, lida está a tua palavra. Eu tenho uma palavra, como disse, creio eu, de Deus para você hoje. E o nome dessa palavra é: o que farei amanhã? Amanhã, irmãos, a palavra amanhã vem de uma raiz latina muito importante, muito interessante. Ela vem do latim ad maneana, hora maneana, que significa momento ou hora inicial do dia. No latim, então, amanhã era um símbolo que lembrava aquele instante primeiro do dia, quando o sol nasce. E para o mundo antigo, a expressão amanhã, que nasce entre os romanos, essa expressão, o amanhã, ela nasce entre os romanos, ela carregava um símbolo que a gente usa até hoje. A palavra amanhã, esse primeiro raio do sol do dia, simbolizava a ideia de futuro. E eu vim hoje, na noite desse dia, pensar um pouquinho aqui contigo, instigar um pouquinho o teu coração, provocar um pouquinho o teu coração para pensar num amanhã chamado 2023. Já é presente, já é um hoje também, mas é um amanhã inteiro que nos aguarda. Temos aí um bom pedaço de janeiro para viver, mas temos aí mais 11 meses para viver e experimentar este amanhã que Deus vai trazer para a gente. Gosto de crer que vai ser uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, uma manhã de sorrisos, de alegria. Amém, meus irmãos? E eu quero hoje refletir contigo sobre esta ideia, sobre esse tema, sobre este assunto nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia fala sobre esse tal de amanhã, fala sobre esse tal de futuro. A gente tem uma ajuda hoje, porque os antigos dividiram o tempo em coisas que chamamos, em partes, né? Que a gente chama de minuto, segundo, hora, dia, semana, mês e ano. Então, o amanhã que a gente vai tirar, esse pedacinho de amanhã, que a gente vai tirar do nosso futuro agora, para refletir, para pensar, se chama ano de 2023. E eu creio, o ano de 2023 vai ser um ano onde Deus vai marcar o teu coração com coisas grandes e novas. Mas para vivenciar essa palavra profética, nós precisamos refletir segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Bíblia. E eu trouxe para você, eu trarei hoje aqui 2 textos. O primeiro deles está falando sobre salvação.
Pastor, não entendi, eu li um texto aí com o senhor falando sobre um construtor e uma torre. Mas esse é um texto que está falando de salvação. Os versículos anteriores vão falar aqui desse capítulo 14, vão falar sobre uma parábola onde um homem fez um grande banquete, chamou pessoas, alguns não aceitaram, outros então foram convidados, e estes que não eram os primeiros escolhidos, foram escolhidos, ou seja, um texto que fala de salvação, que fala do convite, da graça de Deus para pessoas que estão por aí, pelas esquinas da vida. Logo em seguida, o autor Lucas do texto, o médico, ele vai propor que a fala de Cristo, nesse instante aqui, foi uma fala que apontou sobre uma marca do futuro de todo crente. Sabe uma coisa que tem no futuro de todo crente, meu irmão? Uma marca que tem no futuro, diácono Moisés, de todo crente. Todo crente. Eu nunca conheci um crente que não tivesse essa marca no amanhã dele, que é o peso. Todo amanhã é pesado. E as ciências humanas hoje provam isso. A ciência, a parte da ciência humana que prova isso hoje é a maior doença da atualidade, que é ansiedade. O que é ansiedade? Senão um desespero emocional com aquilo que ainda não aconteceu, com o amanhã. E o texto bíblico vai dizer que Cristo, antes de morrer, entenda, irmãos, podemos apontar para a cruz do Calvário e a obra que ele fez, mas esse texto aqui não está falando da obra de Cristo na cruz do Calvário, está falando sobre a dificuldade que é construir o amanhã, que é construir o dia de amanhã em harmonia, em felicidade, com a família, em vitória. Cristo disse exatamente assim, no versículo anterior ao que a gente começou lendo aqui, antes do texto da torre. Cristo disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, que cada um de vocês pegue a sua mochila da Nike e me siga. Foi isso, Betão, que Jesus falou? Não? Então vou melhorar o versículo. Que cada um pegue um pote bem grande, daquele bem grandão, Vaguinho, quando quer agradar a Gisele, ele vai no mercado, já fui algumas vezes com ele, ele compra um pote grandão de Nutella. Ela tá rindo ali, ó. Ele, não, peraí, isso aqui eu vou agradar a minha mulher. E compra um potão de Nutella. O versículo está escrito então: se quem quiser me seguir, compra o maior pote de Nutella que tiver no supermercado e me siga. É isso, Rafael, que está escrito? Não, meus irmãos. É um texto duro, difícil, ruim de ler a beça, de viver, pior ainda, Sérgio. O texto sagrado fala assim: quem quiser me seguir. Não está falando da cruz que ele ia viver. Está falando que existe uma outra cruz. Jesus está usando, entenda, irmão, Jesus não tinha morrido ainda. Ele está falando de algo que era comum para as pessoas que viviam naquela época ali. Eles sabiam que quem ia passar por uma grande luta, um ladrão, alguém que tinha sido preso, condenado à morte, uma das piores mortes que existiam nessa época aqui era a morte da cruz. Então Jesus, se valendo com essa ideia que eles conheciam, talvez até já fazendo um prenúncio para a sua morte, mas não estava falando de sua morte ainda, estava falando do nosso futuro, do futuro daqueles discípulos, dos seus amigos. Jesus fala assim, ó: então se alguém quiser ser meu discípulo, me siga, mas antes, pegue a sua cruz. Meu irmão, eu não consigo ver um desenho mais pesado da vida do que dizer, não, pô, meu futuro, o futuro que Jesus estava prevendo para eles, era um futuro onde fez analogia com ser crucificado. O que Jesus estava dizendo? O futuro de quem quer me servir
de quem quer ser meu discípulo é pesado. Jesus não nos chamou para uma vida de molezinha, para uma vida só festinha, só festinha. Não, meu irmão, a vida que constrói um discípulo de Cristo, o futuro que espera um discípulo de Cristo é uma vida difícil, de enfrentamentos, de confrontos, de sapos que a gente precisa engolir da vida. Nunca conheci um homem de Deus que tenha vivido 2, 3, 4 décadas e sido vitorioso e tenha construído um legado e que não tenha ficado com o pescoço dessa largura de tanto engolir sapos, de tanto carregar suas cruzes, de tanto vivenciar e se preparar para um amanhã de luta, e de luta, e de luta. E meu Deus, eu vou tomar até um gole d'água antes da quarta luta. E de luta, e vai embora. Queridos irmãos, Jesus falou: o amanhã te espera, meu discípulo. Ô Pedro, ô Mateus, o amanhã espera você. Mas amanhã, para ser meu discípulo, pega a tua cruz. Eu vou ter a minha, você vai ter a tua. Meu irmão, amanhã de vitória não é sinônimo de amanhã só festinha, só festinha, só festinha. Não, amanhã de vitória é amanhã pegando nossa cruz, enfrentando a vida. Pastor, então você está dizendo então que 2023 vai ser um ano de lágrima, de sofrimento, de dor. Meu irmão, se Deus tiver um processo e ensinos para você nesse caminho, que Deus faça a obra na tua vida. Agora, o que eu tenho a te dizer é que nós precisamos encarar a vida e esperar da vida o melhor. Se vier cruz, se vier lágrima, se vier dor, se vier sofrimento, a gente aprende, mas a gente não tem que esperar o pior. A gente pode saber que o pior vai acontecer, mas não esperar o pior. Eu não, gente. Eu espero o melhor. Amanhã de manhã, o que eu vou fazer? Tomar um cafezinho Pimpinela, Márcio, que eu vou fazer. Sem açúcar, já estou sonhando com a minha segunda-feira. Vai ser gloriosa, gente. O sol vai raiar, vai falar assim: vai, acorda, acorda. Eu vou acordar, dar um beijo no sol, tomar meu Pimpinela, gente. Está me esperando amanhã, Maria. Glória a Deus ou não, gente? O amanhã está esperando a gente, mas a gente precisa esperar o amanhã também. Esperar com uma expectativa de fé, de esperança, como foi pregado pelo nosso pastor aqui no culto da virada. Esperar um amanhã. Pastor, mas Jesus falou que era para pegar a cruz. Pega ela, mas quem disse que é para carregar a cruz chorando? Quem sabe você pode carregar a tua cruz cantando e vendo as belezas da vida. Porque quem está vivendo só deprê, irmãos, sai de casa e não percebe que a entrada de Queimados é tão bonita que faz um S. Olha só. Tem um pessoal aí da oposição que fala que é outra coisa, mas eu acredito, gente, que aquele S é S de Simval, gente. Eu quero ver o melhor da vida, então eu passo ali naquele S. Tem gente que reclama, só tem uma entrada em Queimado, quando quebra um caminhão, aí atrasa tudo. Não, eu olho, passo ali, gente, eu vejo os IPs amarelos, eu vejo o S de Simval, eu vejo e vou dando bom dia para o povo, dando glória a Deus. Quem sabe amanhã você vai chegar no teu trabalho e vai encontrar o rosto do teu colega e não vai perceber os detalhes. Eu quero propor nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que você vai esperar o teu amanhã, mas vai dar o teu melhor no teu amanhã. O que é dar o melhor, pastor? É sair de casa e perceber as belezas da vida.
Se você pega teu carro ou tua bike, ou então você vai para o ponto de ônibus, ou então você vai pegar o 99 e você fica só assim. Tem gente que pega o 99, gente, e pega o celular e fica só assim, ó, cabeça baixa. Gente, o celular, gente, é um negócio que está prejudicando uns amigos aí, gente. O pessoal está andando de cabeça baixa, na porta do meu trabalho ali. Gente, a quantidade de motoqueiro que passa com as duas mãos soltas da moto e mandando o WhatsApp para os outros, gente. Uma mão já é um absurdo, mas as duas, não, gente, pelo amor de Deus. Bike, o camarada andando de bicicleta e respondendo o WhatsApp, gente. O motoqueiro bota o telefone aqui, ó, no capacete para responder o WhatsApp, gente, na hora do... Não dá, né, gente? Não dá para ficar andando de cabeça baixa no meio da rua. Gente, se estiver andando na rua, guarda o teu celular, tira o som do celular. Anda. Vê a beleza da rua. Quem sabe lá na tua rua tem uma árvore bonita. Quem sabe lá na tua rua tem uma planta bela. Quem sabe quando você passar vai ter umas criancinhas brincando, a coisa mais linda do mundo, criança brincando, né? Tem umas criancinhas, você vai perceber aquela beleza, você já vai chegar no trabalho mais feliz. Quem sabe, meu irmão? Quem sabe você acorda amanhã, em vez de acordar resmungando da vida, você vai acordar igual o querido Bruno de vez em quando aconselha para a gente, acorda 10 minutos mais cedo, dobra o teu joelho, entrega o teu dia a Deus. Quem sabe, depois de acordar já orando, o teu dia vai ser melhor do que seria. Eu quero te convidar para não só ficar esperando o teu amanhã, mas encontrar o teu amanhã com o teu melhor. O amanhã é pesado, mas a salvação em Cristo é gratuita. E ela tocou o nosso coração. Porém, irmãos, a vida de um discípulo em Cristo, ela é pesada e ela é árdua. Quero propor também, lendo esse texto, que o nosso futuro ele precisa ser calculado. Ele precisa ser pensado. Ele precisa, a proposta aqui é a torre. A torre era uma construção difícil de ser feita nessa época e de alto custo. Pense comigo isso. Jesus está dando o exemplo de uma construção, falando em construir um discípulo. Ele está falando e fazendo a analogia de uma construção que é difícil de ser feita, era na época, né? Difícil de ser feita e de alto custo. O que Cristo está dizendo? Não dá para ser discípulo de Jesus sem pagar um alto preço. E tudo que é caro, gente, ou a gente se endivida fazendo, ou então a gente se organiza para fazer. Essa é a proposta do texto. O texto está dizendo que, para o homem não passar vergonha, ele está dizendo que o camarada que não calculou, ele ia fazer o alicerce, mas ele não calculou. Ele não contou se tinha recursos para comprar a quantidade de blocos que precisava, para pagar a mão de obra necessária para construir uma torre. Aí o texto fala que esses que não se prepararam, que não se organizaram, que não calcularam, que não planejaram, esses aí iriam construir o alicerce e depois iam ser motivo de chacota. Quem sabe tua vida está paralisada, meu irmão e minha irmã, porque você entrou nessa brincadeira aí, aceitou Jesus, se batizou, mas não calculou o que isso custaria para a tua vida. E ficou pelo caminho, e caiu, e se enfraqueceu, e desanimou. E a dor de ver alguém apontando, falando, olha lá, ó, é o crente lá. Está desviado agora. Olha lá o crente.
Olha o crente, pregava, olha lá o crente como é que está agora, e é isso que fazem. Quem deixa a obra construída pelo caminho vai ser motivo de chacota, vão apontar o dedo, vão rir, mas nessa noite o Espírito Santo fala ao meu e ao teu coração: meu filho, se renda diante da poderosa mão do Deus Todo-Poderoso e vem calcular comigo um futuro abençoado. Vem planejar comigo, vem pensar comigo um futuro abençoado, um amanhã abençoado. O segundo ponto, então, é o cálculo do amanhã. A torre era difícil de ser construída, então ela necessitava, em primeiro lugar, de estimativa. E ela necessitava de um projeto. O projeto precisava ser depois obedecido. Toda boa obra, se não tiver isso daqui, não é uma boa obra. É feito de qualquer maneira e vai dar algum problema. Toda boa obra tem que ter uma estimativa e um planejamento, um desenho, um mapa montado ali com tudo que vai ser feito e uma estimativa do gasto. Porque quando os construtores chegam para fazer, a primeira coisa que eles fazem é olhar para aquele desenho, aquele projeto. E por que dá certo? Porque aquilo antes foi calculado por engenheiros, inclusive os que desenham, mas quem depois tem que quebrar a cabeça para a coisa acontecer é o engenheiro que calcula depois, não, qual é a bitola do ferro aqui, quanto de ferro que tem que, quanto de concreto que tem que entrar para fazer aquilo dar certo, porque só desenhar também não dá, ou seja, é algo, gente, trabalhoso. Construir é algo trabalhoso. Eu quero propor nessa noite que eu e você não tiremos o olho da planta desse projeto. O único jeito do projeto não desabar, não cair, de um andar da torre não cair, andou, tá bonito, tá ficando bonito, o pessoal passa em construção bonita, daqui a pouco do nada cai. O único jeito de não cair, irmão, é continuar olhando para o projeto. Faz um andar, olha os olhos de novo no projeto. Ah, está escrito isso aqui, ó. Essas são as medidas, vamos lá, de novo o projeto. Aí de novo olhar no desenho, de novo o projeto, de novo olhar no desenho. Não tire os olhos das Sagradas Escrituras. Que todo dia eu e você voltemos para o projeto. Esse aqui, irmãos, o texto sagrado, a Bíblia, é o projeto da minha e da tua vida de vitória. O nosso amanhã de vitória já está todo escrito aqui, o projeto já está montado e foi entregue por amor à minha e à tua vida. Que nós não tiremos o nosso olhar desse projeto. Ah, pastor, estou com dúvida se eu vou conseguir mais um andar, se eu vou continuar construindo agora aqui, essa parte da obra aqui está muito pesada, está muito difícil. Dobra o teu joelho e abraça o projeto. Abraça o desenho que foi escrito por obra do Espírito Santo de Deus, inspirando os autores para a edificação da minha e da tua história, do meu e do teu amanhã. O amanhã é pesado, mas o amanhã fica mais aliviado quando a gente aprende a olhar as belezas e a gente aprende a calcular esse projeto. Que no nome do Senhor Jesus Cristo você faça estimativas de como será o teu ano de 2023, que você pense, imagine o que é prioridade na minha vida. Será que é prioridade na minha vida isto ou aquilo? Será que é prioridade na minha vida é fazer esta coisa aqui ou esta outra coisa aqui? Ah, meu irmão, que você acredite nesse projeto, que você talvez saia hoje desse culto aqui e pegue um papel e junto com a esposa, você desenha algumas metas, escreva algumas metas e vá atrás para que o projeto de Deus se cumpra na tua vida no ano de 2023.
Mas o amanhã não tem apenas peso e cálculo. O amanhã, ele também precisa de algo. Como eu prometi a pastor Álvaro, durante todo este mês eu vou revisitar a pregação dele no culto da virada. Amanhã de crente precisa do elemento fé. Não dá para viver amanhã sem fé. Precisamos crer para viver algumas dessas coisas que eu propus aqui. Precisamos crer para fazer com que a palavra de Deus crie vida no meu e no teu coração, na minha e na tua realidades. Precisamos de fé. As palavras que eu digo sobre o amanhã devem ser cheias de fé e de esperança. E aí agora eu quero propor para vocês que às vezes a gente ora errado. A gente conversava isso com o Helder um dia desse. Às vezes a gente ora e fala assim, né, Helder, eu falei contigo. Eu estou querendo ler a Bíblia toda ano que vem. Estou querendo. Ainda fala no gerúndio ainda. Estou querendo. Um outro verbo que a gente usa muito. Eu estou pretendendo me batizar o ano que vem. Estou pretendendo frequentar mais o culto de oração ano que vem. Estou pretendendo reformar minha casa no ano que vem. Outro verbo que a gente usa muito. Sonhando e imaginando e projetando. Entenda, irmãos. Todo bom projetista, às vezes projeta alguma coisa e erra. A história de todo vitorioso, para cada vitória, às vezes tem dezenas de projetos que deram errado. Então isso é da nossa natureza. Às vezes a gente vai usar o verbo errado mesmo, a gente vai projetar errado mesmo. Só estou pensando nessas coisas aqui com você. Um outro verbo que a gente usa. Eu vou tentar esse ano frequentar mais o culto domingo de manhã, aprender a palavra. Eu vou tentar comprar uma Bíblia de estudo esse ano e estudar o Novo Testamento inteiro. Eu vou tentar, esses verbos que a gente vai usando para nos sabotar. Eu estou querendo, eu estou pretendendo, eu vou tentar, e isso sabota a gente. Sabe por quê? Esses verbos, irmãos, eles se resolvem sozinhos. Porque se você pretende, que se você só quer, se você só tenta, se chegar ao final de 2023 e você não realizou, a ação do verbo se cumpriu. Porque o verbo só se propõe a querer. E você quis o ano todo, então a ação do verbo se cumpriu. E você pretendeu o ano todo, então a ação do verbo se cumpriu. E você tentou o ano todo, então a ação do verbo se cumpriu. E você, não, mas pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu quis. Sou crente, gente. Eu quis, eu tentei, eu pretendia. Não deu certo, mas eu pretendia. Eu quero te provocar nessa noite a usar um verbo mais ousado. Vou fazer duas possibilidades aqui contigo. Eu quero que a gente ore assim, usando o verbo decidir ou o verbo fazer. Olha como muda. Você vai dizer assim: nesse ano de 2023, eu decidi jejuar uma vez por mês. Nesse ano de 2023, eu decidi que eu não faltarei os cultos de oração e eu vou batalhar para salvar a minha família e orar por eles aqui toda quarta-feira na igreja. Esse ano eu decidi que vou orar e jejuar para os meus filhos que ainda não se batizaram encontrarem Jesus Cristo e se batizarem e encontrarem Cristo ali no tanque do batismo. Eu decidi, olha que verbo diferente. E o verbo fazer, então, maravilhoso. Este ano eu farei um jejum por mês, um jejum por semana. Esse ano eu farei a leitura da Bíblia toda, porque se no fim do ano alguma dessas coisas não estiverem feitas, meu irmão, o teu coração vai dizer: poxa vida, alguma coisa ficou faltando.
Se lá para o meio do ano você vai fazer uma retrospectiva, vai falar: caramba, eu estou atrasado, eu fiz essa oração, eu tinha este propósito no início do ano. Mas no nome do Senhor Jesus, decida, no nome do Senhor Jesus, faça, no nome do Senhor Jesus, use a tua fé para viver o teu amanhã. Faça a oração que vai fazer a diferença na tua família, na tua casa. Levanta de madrugada e coloca a mão sobre as pessoas que você ama. Levanta pelas madrugadas, minha irmã, meu irmão. Um dos desejos do meu coração, do coração de pastor Álvaro, pastor Valmir, este ano é que a igreja reencontre a alegria de gastar tempo em oração, meus irmãos. Que você reencontre essa alegria de gastar tempo em oração, de dobrar o teu joelho, de falar com o seu Deus, de ficar minutos e mais minutos na presença do teu Deus, falando com Ele e escutando Ele falar ao teu coração. O amanhã precisa de fé. E para terminar essa palavra, eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos projetar o texto ali atrás. Ele diz assim, capítulo 4, versículos de 13 a 15. A palavra do Senhor diz assim: escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Olha aí, gente, que texto é esse? E faremos negócios, e teremos lucros. Olha para cá, antes de lermos o resto do texto. Olha para cá. Esse texto, gente, ele está falando de amanhã. E ele é a mais bela provocação sobre um crente que pensa sobre o amanhã. Porque tem uma falha profunda nisso que eu preguei aqui agora, até agora. É a falha de confundir isso com uma palavra de confissão positiva. O que eu disse aqui pode ser só uma palavra que você pode ouvir de um coach, você pode ouvir de um autor de livro de autoajuda. Qual é a diferença do que eu estou dizendo e do que eles dizem? A diferença é o texto que estamos lendo. A provocação de Tiago aqui é para que eles escutassem, prestassem atenção, porque eles estavam dizendo exatamente o que eu propus para vocês até agora. Tiago estava falando: vocês estão dizendo que amanhã vocês irão para tal lugar, vocês vão negociar. Mais uma vez, o texto não está falando aqui de salvação, está falando da vida do discípulo, do dia a dia do discípulo, do dia a dia do crente. Tiago, então, um importante líder da igreja, ele vai propor: cuidado com esse tal de amanhã, com essas frases que vocês estão dizendo aí, essas confissões positivas. Não, amanhã eu vou arrebentar, amanhã vai dar tudo certo, amanhã é amanhã e tal. Não, não é só isso, crente. Olha o que Tiago nos fala. Escutem agora, mais uma vez, o 13. Agora vamos do 13 ao 15. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Dá um glória a Deus quem quer ter lucro esse ano. Ô, glória. Galera mais tímida não fala. Eu quero também, irmão. Quero que dê tudo certo esse ano. Mas olha o que eu preciso aprender. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Olha para cá de novo. Irmãos, olha que verdade que a Bíblia joga no meio do nosso rosto. Não, a gente não sabe, Nardelli, o que vai acontecer amanhã. O que eu disse aqui? Que estou sonhando com uma segunda ensolarada, coisa mais linda do mundo, né? E se acordar chovendo? E se acordar e o pneu furar? Coisas podem acontecer.
O fato é que eu não tenho domínio sobre o amanhã. Eu posso ter fé neste amanhã, eu posso acreditar, eu posso acordar e dormir com um propósito e acordar com um propósito, mas eu não posso dar garantias, porque eu continuo sendo só uma gotinha nesse oceano da vida. E a humildade da leitura e da proposta de Tiago aqui traz a gente para o nosso lugar, coloca a gente no nosso lugar. E assim eu termino essa palavra. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser. Diga no seu lugar: se Deus quiser. Amém, meus irmãos? No lugar disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha o nosso verbo ali, ó. Faremos. Verbo fazer. Ele está usando da maneira correta. Eu de propósito usei da maneira errada antes. Eu propus que você fizesse a oração. Não, eu farei esse ano isso, eu farei esse ano aquilo. Mas Tiago aqui nos ensina a fazer a oração que dá honra e devolve glórias ao Deus Todo-Poderoso que nos dá a vida. A oração correta não é eu irei, eu farei. Não, não, irmãos, eu decidirei. Não, a oração correta é: se Deus quiser, eu decido. Se Deus quiser, eu farei. Antes da tua decisão, antes da tua fé, antes do teu projeto de 2023 funcionar e ser uma bênção, nós temos que acrescentar essa sentença que coloca a gente no nosso lugar. Se Deus quiser. O brasileiro, gente, não sei se isso acontece em outros países, mas o brasileiro é muito doido, porque o brasileiro transformou essa expressão em quase certeza. Eu tinha um sobrinho que ele confundia as coisas. E às vezes a gente é criança demais falando as coisas. Porque o brasileiro é assim, ó. Quando você vai fazer uma empreitada, alguma coisa, aí você fala assim: não, cara, vamos fazer isso aí. Ah, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser. Deus quiser para o brasileiro é tipo assim: ah, já deu certo. Vai acontecer já. Tinha um sobrinho que eu não vou falar o nome dele não, gente. Vocês vão ficar aí, né, querendo adivinhar quem é o sobrinho, mas assim. Vocês vão sacar qual é o sobrinho quando eu falar a história. Tem um sobrinho que eu falava assim, que ele falava assim: tio, caramba, me dá 5 contas aí para eu tomar um sorvete, eu vou comer um lanche, um negócio. Aí eu falava assim para ele: eu vou pensar. Só que ele, com 4, 5 anos, ele entendia que vou pensar era assim: caramba, ele vai me dar os 5 reais. Aí quando eu falava então para ele: pastor, eu vou pensar, ele saía comemorado. Ele falou que vai pensar. E a gente usa o Deus quiser, o se Deus quiser, igual criança. A gente usa o se Deus quiser como se fosse um jeitinho de manipular Deus. Irmãos, a gente ora e fala assim: não, se Deus quiser já deu certo. Olha só, se é se Deus quiser, como é que já deu certo? Se Deus quiser, é se Deus quiser mesmo. Às vezes Deus tem um outro plano para a gente. Às vezes Deus não quer fazer do jeito que a gente sonhou. Às vezes Deus decide derrubar a gente dos nossos cavalos. Às vezes as maiores lições da nossa vida Deus nos dá no meio de prantos e de lágrimas. Mas se Deus quis, eu acredito, é melhor do que qualquer um dos meus quereres. Qualquer um das minhas quererências vão perder por querer divino. Porque, assim como disse Isaías,
Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. E os caminhos de Deus são mais sublimes e altos do que os meus caminhos. Então, nessa noite, eu te convido a sonhar com um 2023 abençoado, maravilhoso. Olhar para o teu amanhã pelos olhos da fé. Mas antes de fazer cada uma das suas orações, que você, no nome de Jesus, diga: se Deus quiser. E diga pronto. Para Ele querer algo diferente do que eu e você queremos. Amém ou não, meus irmãos? Ou amenzinho ruim de dizer esse, né? Que às vezes a gente quer tanto algumas coisas. O nosso querer atrapalha tanto, né? Mas eu quero terminar essa palavra declarando que o amanhã, repleto de salvação, diga comigo, salvação, vitória, diga no seu lugar, vitória, e contentamento, diga, contentamento. Vamos repetir: salvação, vitória e contentamento. O amanhã, repleto de salvação, de vitória e de contentamento, só virá a vida do crente que se rende à quererência do Senhor Jesus Cristo. Ao querer dele, à vontade dele, que no nome do Senhor Jesus vai se cumprir na minha e na tua vida em 2023. E por isso, não porque a gente fez um projeto perfeito, não porque a gente sonhou certinho, não porque a gente calculou certinho, não, que Deus esteja livre para redesenhar os nossos projetos, que Ele esteja livre para recalcular os nossos cálculos perfeitos e que Ele, no querer divino dEle, venha montar um 2023 lindo para minha e para a tua vida. E esse só será lindo se a quererência dele for aplicada na minha e na tua vida. Que o soberano Deus venha assumir as nossas histórias, as nossas casas, os nossos casamentos, as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus eu oro. São 19h30. Eu convido você a fechar os seus olhos e curvar a tua cabeça na noite desse dia. Senhor meu Deus e meu Pai,